todos, é um prazer estar com vocês aqui nesse sábado. Eu vou estar com vocês como tutor e também serei o conteudista da disciplina de estatística. É uma disciplina que envolve vários cursos, na verdade quase todos os cursos da FAEX. E nessa disciplina a gente vai estar trabalhando alguns pontos relacionados à aplicação de alguns dados matemáticos. A gente vai entender um pouquinho melhor conforme eu for explicando aqui, tá bom? Meu nome é José Eduardo, vocês podem contar comigo sempre que vocês precisarem, tá bom? Vou mostrar para vocês o nosso projeto. Eu mandei em outros grupos que eu estava um vídeo explicando a diferença de aula online para aula remota, mas eu vou dar uma retomada aqui, depois eu mando o vídeo novamente para vocês, explicando a diferença, tá bom? A nossa disciplina é 100% online, ela não é disciplina remota. A disciplina remota é aquelas que estão sendo substituindo as presenciais, por causa da pandemia que a gente está vivenciando. Mas as disciplinas online são aquelas que sempre foram e sempre serão 100% em AD. A dinâmica das disciplinas online, como essa nossa disciplina de estatística, é assim, eu estou fazendo hoje essa live para apresentar o projeto, mas as lives não vão acontecer todos os sábados, pessoal, tá bom? Provavelmente vai ter uma live por cada início de fase, mas daí eu aviso previamente vocês o horário e o dia, tá bom? A dinâmica das disciplinas online, elas não é uma dinâmica de aulas ao vivo, assim com o professor. São aulas gravadas, que são realizadas no estúdio da FAEX e depois são postadas para vocês lá no portal Liga. Eu vou, durante a semana, gravo várias aulas que são postadas ao longo do tempo para vocês. As postagens também são realizadas via NEAD. Eu, como tutor, eu vou estar acompanhando o projeto de vocês. As dificuldades que vocês tiverem no portal, vocês podem até me reportar, mas às vezes não consigo resolver porque são ações referentes ao TI, tá bom? Ao NEAD da faculdade, ok? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então, a nossa disciplina é a disciplina de estatística, tá bom? O que a gente vai aprender em estatística? A gente vai aprender conceitos de... Eu estou mostrando para vocês a ementa da disciplina. Conceitos de probabilidade, estatística, fenômenos probabilísticos e determinísticos. Às vezes a gente pode até assustar com os nomes, mas não se precisa ficar preocupado, pessoal. Eu vou explicar da melhor forma possível para que todos possam acompanhar e a gente possa ter essa excelente ferramenta na nossa profissão, tá bom? Tipos de escala, índices, taxa e coeficiente, população e amostra, censo e amostragem, séries estatísticas, distribuição de frequência simples, acumulada e relativa, gráficos representativos. A parte mais legal da estatística, pelo menos eu acho, é a parte de gráfico, onde nós podemos transformar as informações em imagens, que são, claro, mais facilmente interpretadas, tá bom? De frequência, histograma, box plot, conceitos de medida de posição, quartis, decis, e assim por diante, dispersão, probabilidade e variáveis aleatórias. Essa é uma visão geral da ementa dos conteúdos que a gente vai ter na disciplina como um todo, tá bom? Mas a gente vai caminhando de acordo com o nosso projeto, vou mostrar certinho para vocês daqui a pouco como é que vai ser. A proposta que eu fiz com o projeto é aplicar a estatística em uma realidade profissional. Então, a ideia inicial é a gente estudar uma realidade empresarial onde a gente possa, profissional, onde possamos aplicar as ferramentas que vamos aprender na nossa disciplina, tá bom? A questão motivadora, que é aquela questão motriz, que eu acredito que vocês já estão acostumados aí com os projetos das outras disciplinas, da nossa disciplina de estatística, é essa pergunta aqui, olha, como que a estatística pode me ajudar a ser um profissional melhor? Então, a ideia é o seguinte, capacitar vocês para que através das informações, do conhecimento que a gente vai adquirir nessa disciplina, a gente possa ser no futuro um profissional melhor, tá bom? Vou falar para vocês da fase 1. Como vocês já entenderam os projetos, né? Já é a segunda semana que a gente está trabalhando aqui com essa nova metodologia, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem 4 fases. Vocês já estudaram isso com outras disciplinas. Cada fase é composta por 4 aulas, que são 4 objetivos. Cada objetivo tem uma aula que é gravada e será postada para vocês, tá bom? Cada fase tem uma entrega. Então, eu vou falar hoje aqui das entregas de cada fase, para vocês poderem entender o projeto como um todo, tá bom? Para que vocês possam ter uma visão geral do projeto de vocês. Nessa fase 1, pessoal, o
que a gente vai fazer? A gente vai fazer um referencial teórico. Então, o que vocês terão que me entregar no dia 12 de setembro? Vocês terão que me entregar um referencial teórico. O que é um referencial teórico? É uma discussão teórica, é um levantamento bibliográfico, tá bom? É só uma discussão teórica sobre o quê? Sobre alguns instrumentos de coleta de dados. Aí eu dei uns exemplos de alguns instrumentos. Observação, questionário, testes, entrevistas e levantamento de documentos, tá bom? Aqui são alguns exemplos de instrumentos de coleta de dados. A gente vai aprender o que vem a ser coleta de dados e depois a gente vai fazer esse levantamento aqui sobre os instrumentos que existem, tá bom? Esse referencial teórico que vocês vão me entregar, ele tem que possuir no máximo aí 2 páginas. Então é um referencial bem curto, de 1 a 2 páginas, tá bom? E seguir as normas da ABNT. A data de entrega, como toda a fase de todos os projetos, é dia 12/9. Alguém quer perguntar algo até então? Eu vou abrir as perguntas, se alguém quiser perguntar, eu vou abrir pergunta por fase, tá bom? Vocês querem me perguntar alguma coisa nesse início, referente a essa fase? A entrega é parcial, né? A partir da hora que a gente entrega esse aí, ele não vai estar completo, né? Eu vou completando ele por fase. Rodrigo, a cada disciplina que eu trabalho, eu pensei ela de uma forma. Essa nossa de estatística é por fase, é por etapa, sim. Teve outras disciplinas que eu trabalhei que as entregas eram independentes. Agora não, as entregas na estatística, num projeto que eu pensei de estatística, elas são partes de um todo. Tá bom, Rodrigo? E essa primeira parte, Rodrigo, é esse levantamento teórico aqui sobre instrumentos de coleta de dados. Essa fase inicial são 2 páginas, tá bom? Será que eu esclareci sua dúvida, Rodrigo? Ok. Então, essa primeira fase eu tenho que entregar o levantamento bibliográfico na BNT Isso. completo. Completo, mas são 2 páginas, tá bom? Ok. É sobre... Aí você vai fazer o quê? Você vai pesquisar. Pela internet a gente tem o Google Livros, a gente tem o Google Acadêmico. E você vai encontrar lá o que vem a ser observação. O que é um questionário? Qual que é a diferença de um questionário para uma entrevista, por exemplo? Você vai trazer as definições desses termos para mim, tá bom? Citando autores, tá bom? De acordo com o livro desse autor, de acordo com esse autor, o questionário vem a ser isso. Já de acordo com o outro autor, a entrevista... Então a gente vai fazer um levantamento, uma discussão teórica sobre esses termos aqui, tá bom, Rodrigo? Beleza. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão eu vou continuar. Tranquilo? Então ninguém tem nada mais a perguntar, né? Então vamos lá. Então essa fase 1, o que vocês vão entregar para mim no dia 12? Um referencial teórico no máximo de 2 páginas, tá bom? Então é um referencial curto, ok? Na fase 2, o que vocês vão fazer? Na fase 2, como já na fase 1, nós teremos 4 aulas gravadas no estúdio da FAEX, que serão postadas para vocês. A dúvida do aluno às vezes é se vai ter aula todo sábado. Não vai ter aula todo sábado. Na verdade vai ter aula sábado, mas não live assim todo sábado, tá bom? As aulas serão gravadas, vocês podem assistir a aula de sábado, pode assistir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até no domingo, se quiser assistir a aula, pode assistir. Elas ficarão gravadas e disponíveis lá para o aluno. Às vezes o aluno olha na grade, tem 3 aulas no sábado, mas não precisa se preocupar, são 3 gravações que serão liberadas no sábado, mas vocês podem se organizar da melhor maneira que vocês acharem, tá bom? A fase 2 também terão 4 aulas, tá bom? O que a gente vai fazer na fase 2? Olha que legal. Na fase 1, nós estudamos esses métodos de coleta de dados. Aí na fase 2, vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher um desses métodos aqui, ó. Não necessariamente tem outros métodos, só dei alguns exemplos, tá bom? Vocês vão utilizar um desses métodos aqui e coletar dado em uma empresa ou em um órgão público, né? Sobre uma problemática a ser estudada, tá bom? Fazer uma descrição da empresa, órgão público, onde coletou os dados e da problemática a ser analisada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar uma problemática empresarial. Eu quero estudar, vou dar um exemplo aqui do pessoal de ADM. Eu quero estudar a redução da produtividade nos últimos meses, tá bom? Como é que eu vou estudar isso? Eu vou elaborar uma entrevista. Eu vou fazer levantamento de documentos, como está aqui, olha.
mostrando que a produtividade vem caindo ao longo do tempo, nesse ano de 2020. Aí você faz o levantamento de documentos, faz que é a coleta de dados, né? Você vai coletar esses dados, tá bom? Então o que vocês vão me entregar na fase 2? Aí você vai fazer o que na fase 2? Você vai me entregar uma descrição da empresa. O que vem a ser essa descrição da empresa? Falar da empresa, qual que é o nome dela, qual que é o ramo de atuação, quantos colaboradores ela tem, onde ela está localizada. Pode trazer fotos da empresa mostrando como que ela é, tá bom? Ou se você vai fazer uma descrição de um departamento pessoal, você pode trazer imagens. Vamos imaginar que você vai trabalhar com layout empresarial. Você pode trazer as imagens dos layouts empresariais que você vai propor uma melhoria, uma realidade que você quer estudar dentro da sua profissão, tá bom? Aí você vai trazer uma descrição da empresa, tá bom? E uma proposta de uma problemática a ser analisada, tá bom? Aí você vai pegar um desses instrumentos e começar a coletar dados sobre aquela problemática em uma determinada empresa ou órgão público, tudo bem? Lembrando que para entregar essa descrição, que tem o nome da empresa, que tem o histórico dela, que tem as imagens dela, a gente vai, todas as entregas vocês vão seguir as normas da BNT, tá bom? Mas é a norma básica, por exemplo, você vai fazer uma descrição da empresa, tem que ter Arial 12 ou Times New Roman 12 e espaçamento e-mail. Isso é o básico do básico. Se tiver citação, você tem que seguir as normas de citação. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre essa fase 2? Se não entendeu, pessoal, esse é o momento para a gente poder conversar, porque a gente vai ter poucos momentos para a gente poder se encontrar assim ao vivo, tá bom? É bom que vocês perguntem agora para que não gere depois uma inquietação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem nada para perguntar? Ô, professor, Oi. bom dia. Bom dia, Verônica. Tudo bem? Tudo bem? Professor, pelo que eu entendi, a gente vai ter que criar uma empresa ou a gente vai ter que usar formalmente a empresa que a gente trabalha, se no caso você quiser? Então, Verônica, é assim, não é criar uma empresa. Você pode coletar dados na empresa que você trabalha ou em qualquer outra empresa, tá bom? Tem empresas que a gente vai poder utilizar o nome dela, né? Algumas, às vezes, não autorizam a gente utilizar o nome dela. A gente pode criar um nome fictício de uma determinada empresa, tá bom, Verônica? A gente vai ter que seguir todo um código de ética e de postura. Às vezes não dá pra gente tirar as fotos da empresa, né? A gente vai ter que pedir uma autorização para poder utilizar aquela empresa. Tá bom, Verônica? E daí, se você imaginar que você... Onde você trabalha, Verônica? Na Icon. Icon? É. Então, vamos imaginar que você vai fazer na sua empresa lá. Então, você vai fazer o quê? Você vai pedir autorização para você se pode realizar o trabalho na sua empresa. Vamos imaginar que você lá na sua empresa, você está identificando alguma problemática que você gostaria de entendê-la. Então, para você analisar aquela problemática, o que você vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, que é na etapa 2, é coletar dados. O que você pode coletar? Entrevistas, você pode levantar documentos da empresa. Tá bom, Verônica? Ah, sim, entendi. O que você vai entregar então na fase 2? Na fase 2 você vai entregar o seguinte, você vai entregar para mim uma descrição da sua empresa, porque eu preciso saber como que é a empresa, né? Ela tem esse nome, ela tem esse ramo de atuação, ela tem essa história, ela tem esse campo de atuação, ela tem tantos colaboradores, e depois uma descrição da problemática. Nesse trabalho pretendo estudar o absenteísmo que tem se observado nos últimos meses, tá bom? É só uma descrição simples, é uma coisa de um parágrafo, você faz a descrição da sua problemática, tá bom? Eu acho que vai gastar um pouco mais de espaços aí de textos, é a parte da história da empresa, apresentação da empresa, mas depois eu passo um passo a passo para vocês, tá bom? Tudo bem. Ok? Obrigada. A gente vai ter um outro momento, eu vou passar para vocês daí, tipo um template assim, que você vai fazer cada etapinha certinho, tá bom? Nessa primeira etapa é só um levantamento teórico, ok, Verônica? Ok, obrigada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Aproveita agora, pra gente poder conversar. Ninguém tem mais nada a perguntar? Então todo mundo tá entendendo, né, Verônica? Vamos lá. Ô, professor, Oi. ainda que não existam dados já na empresa, a gente pode coletar por conta própria.
vamos dizer assim, né? Sim, muito boa a sua colocação, viu, Júlio? Uma das discussões das nossas aulas, vocês vão perceber que eu acho que vai ser a terceira aula nossa. Eu vou falar sobre coleta direta ou indireta. Coleta direta, Júlio, é quando você realiza a coleta. E coleta indireta é quando você pega dados que já existem na empresa. Tá bom, Júlio? Por exemplo, uma entrevista, se você quer calcular, vamos imaginar que você quer aplicar um questionário lá para entender a motivação. Vamos imaginar que você está estudando sobre motivação na empresa. Aí você quer elaborar um questionário para identificar quais têm sido as motivações dos colaboradores daquela empresa. Aí, Júlio, você pode criar um questionário, que daí seria uma coleta direta. Você está criando aquela ferramenta, aquele instrumento. Ou você pode utilizar uma coleta que já foi feita. Vamos imaginar que você vai fazer um levantamento de documentos. Documentos, às vezes, não é necessário criar os documentos que às vezes a empresa já possui. Tá bom, Júlio? Perfeito, professor. Obrigado. Tá bom? Perfeito. Alguém perguntou aqui, tudo vai ser em grupo? Tudo em grupo, tá bom? Daqui a pouco, no finalzinho, eu vou falar sobre os tamanhos dos grupos, como é que a gente vai se organizar, tá bom? Todas as atividades vão ser em grupo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Posso ir para a fase 3? Então, vamos lá. Olha aqui. A fase 2 tem essa data de entrega, 17/10. Fase 3. O que a gente vai fazer na fase 3? Então, na fase 1, a gente estudou o que é instrumentos de coleta de dados. Na fase 2, a gente vai coletar os dados. E na fase 3, a gente vai trazer o que? Uma organização dos dados coletados. Tá bom, pessoal? Lembrando que se eu levantei o instrumento de coleta na fase 1. Depois, um daqueles instrumentos eu utilizei na fase 2. Na fase 3, eu vou trazer a organização dos dados coletados. Quer dizer o quê? Vamos imaginar lá que o Júlio fez a coleta na empresa através de um questionário. Então, o que o Júlio vai me apresentar na fase 3? Ele vai me apresentar gráficos, tabelas, quadros, referente àqueles dados que ele coletou. Tá bom? Seria a organização, a apresentação dos dados coletados. Porque, imagine só, se a gente aplicar 200 questionários na empresa, vocês não vão ter que me entregar os 200 questionários na fase 3. Vocês vão ter que tabular esses questionários e me mostrar os resultados que foram obtidos. A organização dos dados que vocês coletaram na fase 2, tá bom? Então, a fase 3 seria entrega, através de gráficos, tabelas, quadros, das informações que vocês coletaram na fase 2. Ok, pessoal? Tranquilo? Lembrando que tudo seguindo a norma BNT, tá bom? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não precisa se assustar, porque esses trabalhos não são tão longos, né? Eu acho que a parte mais difícil é coletar os dados. Depois que você coletou os dados, para organizar os dados, pessoal, dependendo da ferramenta que você está utilizando, se você utilizar que seja um Excel, que é simples, a própria Excel já vai dar os gráficos para vocês, tá bom? Você pode fazer um gráfico de frequência, você pode fazer um gráfico de quadro, de colunas, de barras. O próprio Excel gera os gráficos automaticamente quando você já joga os dados lá no Excel. Um exemplo, Excel, mas pode utilizar qualquer outra ferramenta. Às vezes tem alguém que tem uma facilidade de trabalhar com uma outra ferramenta mais complexa, pode utilizar, tá bom? No meu caso, eu perdi a fase 1. Como assim perdeu a fase 1? Não expliquei para ela, não entendeu a fase 1. Depois agora, Daniela, eu vou continuar nas fases e depois no final eu abro para você de novo, para fazer essa pergunta, senão tem que retomar a fase 1, tá bom? Ok? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta sobre a fase 3? Alguém quer perguntar alguma coisa da fase 3? Sim ou não? Posso continuar? Aí alguém perguntou se está sendo gravado aqui. Eu estou gravando sim, viu? Eu estou gravando aqui por um aplicativo chamado Ocan, aqui no cantinho da tela. Ó, tá aqui, ó. Que o pessoal que está acompanhando a gravação vai ver depois, ele está no canto aqui. Tá bom? Eu não estou gravando aqui pelo gravador do Meet, não. Tá bom? Ok, pessoal. Vamos lá. Vamos continuando então. Vou lá para a fase 4 agora. A fase 4 é a entrega final. Vamos lá. O que é a entrega final? É o documento todo que a gente fez em todas as fases. Acho que foi o Rodrigo, se não me engano, que perguntou. Mas vamos lá. A fase 4, que seria a entrega final, o que a gente vai entregar nessa fase 4? A parte teórica da fase 1, tá bom? Depois, o levantamento da descrição da empresa e da problemática da fase 2. Depois, na fase 3, a tabulação e a organização em gráficos, em figuras, em tabelas e quadros que a gente fez dos dados coletados. E na fase 4, o que vai ter de novidade? Novidade que a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar os dados que a gente coletou, tá bom? E tirar a conclusão.
Vamos imaginar lá, eu coletei sobre, como eu já tinha falado anteriormente, da produtividade empresarial. Aí eu tabulei, mostrando aqui em gráficos que a empresa está tendo uma queda da produtividade nos últimos tempos. E na última etapa eu vou falar por que eu acho que está acontecendo aquilo. Seria uma análise. Olha, acredite-se que essa queda é resultado do momento pandêmico que estamos passando, né? Então, é uma conclusão, uma discussão e a conclusão final desse trabalho, tá bom? Ok, pessoal? Lembrando que sempre a gente está seguindo aqui as normas da BNT. Então, vamos lá. Retomando aqui até, acho que é a Daniele, né? Deixa eu ver quem me perguntou aquela hora aqui. Daniela. Aí, Daniela, vou dar uma retomada aqui, Daniela, ó. Então, na fase 1, a gente vai fazer um levantamento teórico sobre instrumentos de coleta de dados. Na fase 2, a gente vai coletar dados. O que vocês vão entregar na fase 2? Uma descrição da empresa e uma descrição de uma problemática que você pretende estudar no seu trabalho. Na fase 3, você já coletou os dados, agora você vai apresentar para mim os dados na forma de tabelas e gráficos, tá bom? Figuras, fluxogramas, né? A gente pode utilizar várias ferramentas. E na entrega final, a gente vai fazer o quê? A gente vai entregar todas as fases anteriores, mais análise de dados e conclusões, tá bom? Ok? Lembrando que tudo isso a gente vai seguir as normas da BNT. Alguém tem uma pergunta sobre essa fase 4? Kelvin perguntando se está sendo gravado. Está sendo gravado assim, viu, Kelvin? Eu estou gravando por um outro aplicativo aqui diferente, que é o Ocam, que é esse quadradinho vermelho que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Alguém tem uma pergunta sobre a fase final? Sim ou não? Ninguém tem nenhuma pergunta? Então vamos lá, vamos continuar aqui no meu texto. Então agora vamos lá para o acordo pedagógico. Olha, os grupos terão no máximo 7 membros, tá bom? Os grupos terão um tamanho máximo de 7 membros. Então se é 7, pessoal, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ser 5, pode ter 6 e no máximo 7, tá bom? Aí vocês se organizam da melhor maneira que vocês encontrarem aí. Por que eu não fechei muito grupo aqui? Porque eu sei que vocês estão já com várias disciplinas, com vários grupos já formados, então vocês podem reaproveitar os grupos que vocês já estão trabalhando, tá bom? Ok? Só não dá para fazer nem individual e nem com 8 pessoas, ok? Os prazos fora da entrega não serão aceitos, quer dizer o que? Se você perder o prazo, que é dia 12 de setembro, entregar dia 13, você vai ficar, o grupo inteiro vai ficar com 0 nessa fase. Porque para ter alguma nota em cada fase, elas têm que ser entregues certinho nas datas propostas, tá bom? Quando vocês me enviarem os documentos das entregas, vocês vão ter que nomear os documentos dessa forma. Deverão ser nomeados com essa lógica aqui, olha. Você vai colocar a fase 1, a turma que vocês estão, o período que vocês estão e o nome de um dos membros, para mim organizar da melhor forma possível o trabalho que vocês estão entregando, tá bom? Por exemplo, vai entregar a fase 1 do quarto log, o João, um dos membros lá, que eu já sei que é o grupo do João, tá bom? Nos documentos a serem entregues, vocês vão ter que constar as seguintes informações. Não esquecer disso, que isso aqui é muito importante. Vocês vão ter que colocar o nome dos alunos, lembrando que aqui eu quero o nome completo. Às vezes o pessoal, por exemplo, meu nome é José Eduardo Couto Barbosa. Eu não gosto muito do Barbosa, então eu vou colocar José Couto. Gente, José Couto, existe 200 José Couto, eu não vou saber quem é o aluno. Então eu preciso do nome completo de vocês, com RA, com o curso que vocês estão, o período que vocês estão, se é noturno, matutino, tá bom? Quando vocês me entregaram, vamos imaginar lá que o João, que é do grupo de logística, ele me entregou o trabalho da equipe dele. E o trabalho veio com 5 nomes. Depois que eu corrigi, fechei a nota, eu falei, não, tem um aluno que eu esqueci de colocar o nome dele. Aquele aluno que foi ficado para trás, ele vai ficar com 0. Então vocês não podem esquecer de colocar o nome do colega, tá bom? E a entrega é apenas um dos membros da equipe, é uma entrega por equipe, não precisa todo mundo entregar. Todo mundo precisa entregar, vai entregar o trabalho um membro da equipe. Eu acredito que a entrega será feita futuramente pelo portal Liga. Por enquanto não está acontecendo essa entrega via portal Liga, depois eu passarei, se até o dia da entrega não tiver liberado no portal Liga o download de documentos, eu passo meu e-mail lá no grupo de estatística, né? Que eu criei um grupo de estatística com os alunos. Eu passo meu e-mail e vocês podem me enviar por e-mail, tá bom? Lembrando que é um aluno só que envia cada trabalho.
Eu não posso receber 10 cópias, por exemplo, tem 7 membros, então você 7 entregas? Não, uma única entrega. Vocês escolhem alguém que seja mais responsável do grupo de vocês, que realmente vai seguir o padrão, porque às vezes acontece do aluno, vocês falam o trabalho certinho no prazo e o cara que vai entregar, entrega depois. Então tem que tomar cuidado. Então deixa alguém responsável, alguém que você possa contar, tá bom? E que entregue certinho nos prazos. E não esqueça o nome de ninguém, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem sobre a nossa disciplina, eu criei um grupo específico. Então aquele grupo não é aquele grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo de a gente colocar somente as perguntas e dúvidas lá sobre a nossa disciplina, tá bom, pessoal? Ok? Se eu tô com muita intimidade de mandar no grupo, manda para mim no pessoal, não tem problema, deixei meu celular aqui, olha. Só que se vocês mandar no privado, vocês vão ter que se identificar, porque nem todo mundo eu tenho salvo na minha caixa lá de contatos. Aí eu não sei quem é o aluno, não sei o curso que ele é, de que é o período que ele é. Eu trabalho em 3, 4 escolas diferentes, então vocês têm que especificar certinho, né, quem que está me mandando a mensagem, para me poder ajudar. É igual hoje de manhã eu recebi uma mensagem: o professor, vai ter live hoje? Eu falei que ia ter, mas só que um aluno do outro curso não vai ter live, né? Eu fiquei em dúvida, né? Acabei me confundindo. Então às vezes acontece isso. Vamos ver algumas perguntas daqui. Gabriele, professor, já temos um grupo formado, porém com 8 pessoas, mas a gente vai ter que se organizar. A gente vai ter que ser com 7. Eu não posso aceitar com 8 porque foi uma norma especificada lá dos cursos de EAD, tá bom, Gabriele? Informaram que tem que ser o mesmo grupo em todas as disciplinas. O coordenador do curso falou que pode ser de 5 a 10. Qual coordenador? Se for o Juvencio, aí eu tenho que ver com o Juvencio, né? Se ele propôs para ser até 10. Para mim, até quanto maior o grupo, é até melhor, né? Para mim não faz muita diferença, tá bom? Mas eu tô padronizando até com 7 pessoas. Aí eu tenho que ver com o Juvencio, tá bom, Kelvin? Se o Juvencio falar para mim, não, pode ser até 10 pessoas, aí para mim tudo bem, tá bom? Mas eu preciso de um retorno do coordenador falando que é para ser até 10 pessoas, porque a ordem que eu tenho até então é de 7 pessoas, tá bom? Você vai fornecer essas informações? Qual informações, Gabriel? Não sei, agora fiquei em dúvida. Mas se quiser perguntar de novo, pode montar. Professor, bom dia. No caso, poderemos usar como análise um projeto de melhoria da empresa? Com certeza, nossa, excelente. Muito bem, Valdecir. Uma proposta de melhoria até melhor do que apenas um levantamento de dados. Tá bom? Pareto. Tá bom. Kelvin, daí você pede pro Pareto entrar em contato comigo. Se o Pareto autorizar o pessoal de log, né? Pelo jeito vocês são de log. Se o Pareto falar assim, no log pode ser 10 pessoas. Aí, tudo bem, mas eu preciso num comunicado oficial para mim poder me basear, tá bom? Fagner e Kelvin. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou encerrar aqui a gravação, tá bom? O pessoal que está acompanhando, pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus.